Joaquim Coimbra, Alexandra Veiga, do Centro Social Mário Mendes da Costa. Obrigado por estarem no abrigo. Vamos falar hoje um pouco sobre o vosso Centro Social, que penso já tem uns bons 40 anos e que muito fazem pelas pessoas mais idosas, apoio domiciliário e centro-dia, conta-nos tudo, mas antes vamos falar um pouco sobre a história da vossa IPSS, como é que tudo começou. Eu sou a terceira geração de presidentes da direção. Bem. Portanto, foi uma direção que iniciou todo o trabalho de construção do edificado. Isto há quantos anos? Há quantos anos? Há 44, quase 44, 45. Muito bem. A ver se arranjo um bocadinho de água, desculpe lá. Não, isso eu também ando aqui com E esse então, problema. depois houve uma outra direção a seguir que consolidou o funcionamento da instituição, e nós estamos naquela coisa que se chama velocidade de cruzeiro, não é? Já estamos a ir para a frente. Então, enfim, valorizamos imenso as instalações e tentamos dignificar o nosso trabalho, enfim, dentro das nossas posses. Achamos que neste momento servimos bem. Nós temos cerca de 80 utentes diariamente, entre centro de dia e apoio domiciliário, portanto, isto quer dizer que acompanhamos cerca de 500 pessoas com os familiares mais próximos. Vocês também têm lar residencial ou é só... Não temos, só temos centro de dia e apoio domiciliário. E, portanto, servir uma instituição destas é sempre extremamente difícil, porque o que recebemos é exclusivamente daquilo que os idosos pagam e do apoio dos acordos que celebramos com a Segurança Social. Os valores vão dando para o dia-a-dia, depois para outras coisas mais de outra envergadura fica um pouquinho mais difícil, não é? Mas o dia-a-dia está assegurado pela coparticipação, pelo apoio da Segurança Social e depois pela participação mensal de cada utente, não é? Cujos valores mensais variam de acordo com as posses, da possibilidade económica de cada um. Há alguns casos em que temos em consideração o estado económico das pessoas e nem sequer recebemos nada. São muito poucos casos, mas enfim, mas temos um ou outro e vamos trabalhando assim. Portanto, temos umas ótimas instalações, temos cerca de 15 funcionários e 5 viaturas, não é? Já é um trabalho muito pesado para o dia-a-dia. Alexandra, vamos falar um pouco consigo também agora sobre a questão técnica. É fácil a equipa diariamente, enfim, servir muita gente, não é? Servir muita gente, não é fácil. Não é fácil, mas com boa vontade tudo se alcança e se consegue. Efetivamente, nestas realidades, todos os dias há contratempos, todos os dias, portanto, temos que nos adaptar ao cotidiano que se apresenta, mas vamos ultrapassando os constrangimentos e seguindo em frente. É uma equipa multidisciplinar, é uma equipa bastante diversificada, desde de técnicos a... Em termos de técnicos superiores, sou a única que estou cá. Temos uma animadora sociocultural, que é a pessoa encarregue das atividades e dinâmicas em termos de centro-dia com os utentes. Em termos operacionais, temos uma equipa de 8 ajudantes de ação direta. E depois temos temos o secretariado com a administrativa e a equipa da cozinha com 2 cozinheiras. O que é que é mais simples de gerir? É o apoio domiciliário ou é o centro-dia? Ou são duas coisas totalmente diferentes? São distintas, são bastante diferentes. As realidades também são muito diferentes e o tipo de utentes também. Portanto, a nível de centro de dia, portanto, eles passam cá o dia connosco, não é? Têm um acompanhamento mais frequente. Com o apoio domiciliar, normalmente são as pessoas com maior dependência, que não têm capacidade para se deslocar e precisam que os serviços vão até eles, não é? Então, enquanto as suas necessidades, e portanto é feito na sua casa. Portanto, temos utentes com mais capacidades, com melhores condições, temos utentes com menos capacidades, em piores condições, e aqui está o desafio do dia-a-dia da equipa, que tem que se adaptar ao que se lhe apresenta, não é? Diariamente. Bem, Sr. Presidente, se houvesse mais dinheiro, mais fazia ou não? Sim. Portanto, entraríamos numa atividade que é a sequência natural desta, não é? Pensaríamos num ERP que acomodasse, enfim, 2 dúzias de pessoas ou até 30 pessoas,
Mas pode ser que um dia qualquer pensemos nisso, mas para já estamos a aguardar algumas ajudas, alguns projetos que possam aparecer ao abrigo dos quadros comunitários. Ainda temos que concluir aqui alguma coisa no edifício do centro de dia, no edifício sede, como seja o melhoramento da cozinha, o melhoramento das instalações do pessoal, aumentar um pouquinho ao refeitório. Pronto, e com isso feito, deveríamos pensar então na outra valência, que seria para os idosos que já não têm mesmo condições de andar na rua e têm que ficar acomodados num outro sítio. Muito bem, deixa-me perguntar, nos 2 anos da pandemia, isso foi complicado para fechar a resposta social ou não? Foi muito difícil. Por acaso, organizámos muito bem logo no início, portanto, no dia 16 de março do primeiro ano da pandemia, encontrámos-nos aqui e acertámos as nossas agulhas para começar a trabalhar. Enfim, foi um bocadinho difícil esse instante, mas depois fomos adaptando às circunstâncias e eu acho que, apesar do sacrifício que tivemos que fazer, correu bem. Correu bem. Não tivemos, assim, grandes casos de surtos, não temos queixa desse instante. A queixa tem que ver, efetivamente, com a doença, com o tempo que tivemos que viver essa realidade, mas do ponto de vista funcional fomos nos acomodando às dificuldades e tudo se passou. Muito bem, qual é a média de idades que têm? São pessoas com mais alguma idade, suponho. 80 São 80. a faixa de São 80. pessoas ainda que têm alguma mobilidade, são pessoas que... Eu já devo ser dos mais velhos, não é? Portanto, eu penso que então deve estar a deixar para a quarta geração essas obras aí. Exatamente. Muito, muito bem, mas ainda vai ter pela frente mais alguns anos pela frente, não é? Na gestão disso. Vai ter que ser. Muito bem. Diga uma coisa agora, se calhar para a Alexandra. Em termos de equipa, também tiveram ali alguns casos de Covid na vossa equipa ou conseguiram passar entre os pingos da chuva, como costuma dizer? Não, efetivamente não passamos entre os pingos da chuva, fomos tendo alguns casos, mas felizmente foram todos rotativamente, não foi tudo ao mesmo tempo, nenhum surto. Vocês foram, peço desculpa pela expressão, vocês eram o rosto vá lá, da associação, uma como editora técnica, outra como presente. Se alguma coisa corresse mal, portanto, eram vocês Claro. sobre vocês que caíam as coisas. Com certeza, não dormiram muitas noites a pensar no que é isto do Covid, o que é este bicho e o que é que poderia vir fazer por aí abaixo, não é? Não foi fácil, obviamente, tomar decisões. Não, foi bastante difícil, inclusive gerir a equipa de que estava ao serviço, porque a nível de centro de dia encerramos, mas o apoio domiciliário manteve sempre no ativo. Ainda aumentou, não, porque geralmente nesse Então, esgotámos a nossa capacidade e, portanto, foi muito difícil gerir a equipa, não é? Ir dando algum apoio, porque também O que é que elas se prepararam, por exemplo, para fazer o apoio domiciliar, que neste caso o que é que faziam? Levavam comida, as limpezas, a higiene? pessoais, sim. A primeira situação que foi colocada foi o uso dos EPIs todos. Portanto, fui sempre muito insistente com elas, que não deviam descurar esse uso, a troca de luvas, a troca de aventais, tudo o que fosse necessário, deviam de utilizar. Houve uma altura crítica onde as pessoas tinham que ir mesmo totalmente todas encapsuladas com Exatamente, sim. fatos. E também foi muito difícil, a dada altura, o acesso a esse tipo de materiais, porque haviam empresas que já não tinham para venda, não é? Começou a esgotar e no início foi bastante difícil. Tiveram ajudas da Câmara, dos Sim. produtos, ou se estou-se com a conta Não. do álcool gel e das máscaras. Na altura eram faturas que entraram na sua gestão assim. O trabalho desse período. E próprios fatos, vocês tinham materiais específicos. Sim. O trabalho dessa altura, o trabalho de apoio domiciliário quase duplicou, porque os utentes de centro de dia passaram a ficar em casa e recebiam quase os mesmos apoios dos restantes, do apoio domiciliário. Relativamente aos apoios das entidades, o município, enfim, colaborou bastante connosco e quase a junta de freguesia, aqui empresas com alguma capacidade também nos ajudaram. Portanto, não foi por aí que as coisas não se resolveram. Portanto, houve sempre muita cautela da nossa parte e, como digo, as coisas deram trabalho, mas correram razoavelmente bem. Portanto, não passou, esperemos que não volte tão cedo, mas foi um período. Eu recebia
em casa, semanalmente, uns Excels, folhas de Excel com a montagem de todo o serviço, de toda a atividade que a instituição cumpria durante a semana ou para a próxima semana, e era tudo com muito rigor e tudo bateu certo, correu ser tudo muito bem, feito com proximidade, com seriedade, e foi agradável. Não foi agradável a doença, mas foi agradável esse instante porque vivemos muito intensamente todo esse período. E Muito bem, sentiram que a equipa uniu-se talvez como nunca. sim. Muito bem, obviamente que vocês acabam também por, não ganhar dinheiro, mas fazer a cobrança de alguns valores através dos utentes, que pagam um certo valor, mas também têm os protocolos com o Estado. Isto para lhe perguntar, é fácil de gerir financeiramente a instituição ou cada vez é mais complicado? Os apoios do Estado, os acordos que temos celebrados com a Segurança Social e os complementos prestados com participações mensais dos utentes são suficientes para o dia-a-dia, para o nosso dia-a-dia. Chega, não sobra, chega. Não podemos pensar em investimentos. Os investimentos têm que ser pensados de outra forma. Ou à custa de entrar nestes projetos do PRR, do quadro 2020, agora do quadro 2030. Portanto, isso pode permitir-nos avançarmos a outro tipo de iniciativas, para viaturas, para obras, mas para o dia-a-dia, enfim, salvo um ou outro período mais apertado, em geral as coisas vão correndo com Mas sente que as coisas estão a ficar apertadas já do ponto de vista... Estão sempre apertadas. Nós aqui... Mas do ponto de vista de estrutura, de materiais, de espaço, de funcionários também, não é? Sim, para os serviços que prestamos, as nossas capacidades são boas. Precisamos é de criar um pouquinho melhores condições, como dizia há pouco, na cozinha, nas instalações do pessoal, são coisas novas, mas necessitam de reciclagem, necessitam de acertos para nos sentirmos todos um pouquinho melhor. De resto, nós vamos conseguindo viver, temos que ter juízo, temos que ter cautela, não podemos, enfim, embandeirar em arco, não nos podemos distrair. Aqui a nossa cozinheira sabe que uma pequena malga de arroz perdida num dia é prejuízo, e, portanto, começa por aí os cuidados em não haver desperdícios para o resto ir correndo com naturalidade. Bem, listas de esperas existem? Sim, neste momento temos notado um aumento do volume de procura, tanto a nível de serviço de apoio domiciliário como no centro de dia, mas com maior incidência no centro de dia neste momento. Muito bem. Depois da pandemia tivemos uma guerra, ainda temos uma guerra, infelizmente, e uma recessão, uma inflação enorme. Vocês sentiram nas vossas contas pelo menos a inflação? Sim, sente nas faturas mensais dos fornecedores, nomeadamente. Como é que se adaptaram? Reduziram o consumo? Aumentaram não, o apoio? ainda não tivemos essa necessidade. Ainda não tivemos essa necessidade. Notamos que as faturas estão a subir, não é? Nota-se, nomeadamente na mercearia, nos talhos, na peixaria, mas ainda não tivemos essa necessidade. A sociedade civil apoia-vos, as empresas, as pessoas? Vocês têm apoios normais da sociedade civil? Nós só ocasionalmente, quer dizer, essas coisas connosco, pelo menos, aparecem por culpa da melhor relação que nós possamos ter com A, com B ou com C. Isso funciona sempre por amizade, por conhecimento. Agora, por vontade própria das instituições, normalmente nunca acontece. Temos que procurar e quase sempre é gente conhecida que colabora connosco, e pronto, vai ajudando dentro do possível, mas também não é assim uma coisa, enfim, do outro mundo, uma coisa extraordinária. Ninguém nos dá 5.000 euros, enfim, por ano, dá-nos umas parcelas pequenas, mas vive sempre à custa da relação, do relacionamento, da amizade, do conhecimento. Nós temos aqui uma empresa, por exemplo, a Sograp, que tem sediada aqui na Terra. Se não os procurarmos, eles não nos procuram, não é? Claro. Quando nos dão alguma coisa, é sempre tudo muito filtrado, é assim, fazem muitas perguntas, é sempre muito difícil. Portanto, é mais fácil um nosso conhecido, oferecer de repente 500 euros, 1.000 euros, do que propriamente essas grandes empresas que têm outras condições e não conseguem fazer. Joaquim e Alexandra, obrigado por terem estado no Abrigo. Vamos seguramente falar mais vezes no futuro, vamos acompanhar a vossa IPSS. Obrigado pela atenção de estarem connosco a falar um pouco sobre o vosso centro. Parabéns pelo vosso trabalho, boa sorte.